Apocalipse, capítulo 2, verso 1 ao verso 7, nos diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu santo nome por mais um ano de vida que o Senhor deu a essa congregação. Mais um ano pregando o Evangelho, mais um ano buscando o Senhor, mais um ano fazendo obreiros, formando pessoas para servir ao Senhor nos outros campos que estão sendo abertos. Nós louvamos o teu nome, porque o Senhor estabeleceu o teu nome aqui nesse lugar, na vida dos irmãos que aqui congregam, e o Senhor tem honrado a fé e a busca de cada um. Nós queremos nos colocar diante do Senhor, agora que abrimos a tua palavra e a lemos, que o Senhor abra o nosso entendimento do nosso coração, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos conserte, que o Senhor esteja, Deus, direcionando a nossa alma, de forma que vivamos diante do Senhor com muita integridade, fazendo a tua obra, Senhor Deus, e buscando a tua face fervorosamente. Por isso, em nome do Senhor Jesus, visita cada pessoa que aqui está. Repreende toda a força espiritual que esteja operando na vida de cada pessoa. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito maligno, toda obra de macumba, toda obra de feitiçaria, toda amarra, toda peia, toda fortaleza das trevas que possa existir na vida de qualquer pessoa que está nesse lugar ou que passar aqui na frente, que o Senhor esteja jogando por terra. E que o teu nome seja glorificado nesse lugar, de forma que o teu Espírito seja o único Espírito que opere nas nossas vidas, nos nossos corações e nas nossas mentes. Em nome do Senhor Jesus, derrama uma unção nova sobre nós, para que ao aprendermos a tua palavra, o Senhor também nos desperte para praticarmos a tua palavra e para sermos convencidos daquilo que o Senhor está falando aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém. Poder sentar, irmãos? O tema que nos foi proposto, eu só mudei um pouquinho o título da mensagem, mas ela significa a mesma coisa que me foi proposta. Reconectando-se ao primeiro amor. O equilíbrio entre piedade e espiritualidade. É o que a gente vai falar. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Por que reconectando-se? Porque o que a gente observa no texto que nós acabamos de ler foi que uma igreja que foi trabalhando, desenvolvendo projetos, desenvolvendo a obra, sendo perseguida e perseverando, buscando a face de Deus, andando na presença do Senhor, praticando as obras, ela foi, no decorrer do caminho, ela foi se desconectando de Deus. Veja que o que está acontecendo aqui nessa igreja, a igreja de Éfeso, é que é uma igreja que continuou conectada com a obra e desconectada de Deus. E esse é o perigo que também os fariseus acabaram incorrendo. Porque eles começaram, 400 anos antes de Cristo, o movimento dos fariseus começou. E a palavra fariseu significa separado. E aqueles homens começaram um trabalho de avivamento, trazendo um equilíbrio entre os exageros que tinham na época dos essênios e os exageros dos sacerdotes que eram liberais. E eles vieram para o equilíbrio e trouxeram então muita edificação.
Mas o tempo foi passando, 400 anos passaram, e aqueles homens que antes começaram um avivamento, agora eles estão perseguindo o Salvador que se manifesta no meio dele. E aí o que nós observamos então é que há sempre esse perigo de você se perder no meio do caminho quando vai fazendo a obra. E nós precisamos, entendendo isso, procurar entender o que é o equilíbrio entre uma coisa e outra. E por isso então, reconectando-se. A primeira coisa que eu gostaria que nós pensássemos nessa noite é sobre qual é a diferença entre piedade e espiritualidade. O texto aqui que nós estamos falando, ele está tratando esse tema. Ele não usa a palavra, mas ele está usando justamente os termos voltados para esse tema. E a gente precisa então entender qual é a diferença de piedade para espiritualidade, para que a gente possa então perceber que a gente precisa de um equilíbrio entre as duas coisas. Pois bem, piedade. Apocalipse 2, 2 e 3 nos fala assim: conheço as tuas obras. E aí ele segue dizendo quais são: teu labor, tua perseverança, não pode suportar homens maus, puseste as provas à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, os achastes mentirosos, tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer. Todas essas características são características de uma pessoa piedosa. Logo, ser piedoso tem a ver com as nossas obras, com aquilo que nós fazemos para manter o trabalho, com o tipo de envolvimento que nós temos, por exemplo, de ter disciplina para vir para os cultos, para participar dos cultos. Alguns que estão pregando ou que estão desenvolvendo algum ministério na igreja tem aquela diligência de se preparar para o ministério. Alguns até juntam um certo dinheirinho para comprar material, para ensinar criança, para ensinar adultos, para ensinar adolescentes. E você vai então desenvolvendo a obra. Isso são manifestações de piedade. Você é uma pessoa piedosa quando você desenvolve obras que tem a ver com aquilo que Jesus chamou você para desenvolver. E esse é o primeiro ponto que nós observamos aqui. Esses irmãos aqui, eles tinham obras, eram perseverantes, eram pessoas que conheciam a palavra, porque alguns falsos mestres, falsos apóstolos apareceram lá, e eles foram lá e descobriram que eram falsos, que o ensinamento era falso, que a instrução era falsa. Então você observa que eram pessoas zelosas pela fé e zelosas pela obra de Deus. Esse é o primeiro aspecto que nós observamos, o que demonstra que eles são piedosos, gente piedosa. O que é que a gente aprende um pouco mais sobre isso? É que a piedade está relacionada à prática de boas obras, à retidão externa e confirmação com os padrões de Deus. Então, quando você é piedoso, você está confirmando os padrões de Deus na sua vida, o motivo de Deus, os valores de Deus na sua vida. Qual é a característica da espiritualidade? Espiritualidade é o relacionamento íntimo com Deus. Veja que piedade é o seu relacionamento com as obras. Espiritualidade é o seu relacionamento com Deus. E aí o que nós encontramos aqui é uma palavra no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O primeiro amor aqui é espiritualidade. Ele está falando de espiritualidade, de buscar a Deus, de ter sede de Deus, de ter sede de ter experiências com Deus. E é isso que faltava àqueles irmãos, porque eles, na labuta do dia a dia, na busca de desenvolver a igreja, na busca de desenvolver o trabalho, na busca de proteger as novas ovelhas da igreja, eles foram se esquecendo do Deus da igreja, daquele que dá sentido à nossa fé, daquele que dá sentido à nossa pregação, daquele que dá sentido à nossa vida de oração. Eles foram se esquecendo de Deus, envolvidos na obra de Deus. E esse é um dos grandes perigos que a gente pode correr. E a gente precisa de equilíbrio entre as duas coisas. Todos nós precisamos desenvolver uma vida de espiritualidade, uma vida, vai chegando na maturidade, vai desenvolvendo a piedade. E é assim que nós vivemos. E o texto então
vai nos trazendo justamente esses dois aspectos da espiritualidade, que é a busca de experiência com Deus, e da piedade, que é o desenvolvimento das obras estabelecidas por Deus para nós desenvolvermos. E aí a gente tem eu fiz aqui um quadro sobre as diferenças fundamentais entre a piedade e a espiritualidade. Em relação ao foco, qual é o foco da piedade? Prática externa de boas obras. Qual é o foco da espiritualidade? Relacionamento interno com Cristo. Então, um é relacionamento, ou prática de boas obras, o outro é relacionamento com Cristo. Qual é a motivação da piedade? Dever, compromisso, disciplina. São as motivações da piedade. Dever, compromisso e disciplina. Quais as motivações da espiritualidade? Amor, gratidão, paixão por Jesus. Veja que uma tem a ver com o que você sente em relação a Deus. A outra tem a ver com as obrigações que você acredita que tenha com relação à igreja. Os riscos de cada um. O risco da piedade: tornar-se mecânico e legalista. É o risco que alguém, quando se inclina completamente para a piedade e deixa a espiritualidade de lado, pode ter. Qual é o risco da espiritualidade? Tornar-se passivo ou emocionalista. É o indivíduo que só quer ir para o monte, não quer ir para a igreja, só quer ter experiência com Deus, vai atrás do profetinha que costuma profetizar, vai buscando experiências com Deus, mas não quer nada de compromisso com relação aos trabalhos da igreja e as atividades que vão fazer ele desenvolver habilidades e edificar outras pessoas. Então você tem esse risco. Qual é a prioridade da piedade? Atividade do serviço. Qual é a prioridade da espiritualidade? Intimidade com Deus. Atividade do serviço é diferente de intimidade com Deus. E quando a gente confunde uma coisa com a outra, a gente adoece espiritualmente. Mas tem essa distinção. Quanto à base do texto, nós temos o versículo 2 dizendo assim: conheço as tuas obras. Jesus está falando aí de piedade. Depois, na frente, no versículo 4 diz: abandonaste o teu primeiro amor. Ele está falando de espiritualidade. Então você veja que nós já sabemos então a distinção entre piedade, tem a ver com as obrigações que você tem em relação à sua fé, com relação a trabalhos e atividades, e espiritualidade tem a ver com sede de Jesus, de ter experiência com Jesus e de buscar a Jesus. Essas são as distinções. Pois bem, nós estamos falando sobre reconectando-se ao primeiro amor, o equilíbrio entre piedade e espiritualidade. Já vimos qual a diferença entre piedade e espiritualidade. Agora nós vamos ver como a piedade pode destruir a espiritualidade. Como é que esses irmãos chegaram aonde chegaram? Por que eles agora estão sendo advertidos por Jesus que eles precisam resolver esse problema que eles adquiriram no decorrer da vida cristã? Primeira coisa que nós aprendemos: como a piedade pode destruir a espiritualidade? Quando a piedade se torna mecânica. A piedade se torna mecânica. Eu não sei se você já percebeu quando, por exemplo, você está muito concentrado em alguma coisa que você deixou em casa. Tem umas contas para pagar. E aí você chega na igreja e você canta uns cânticos e você nem lembra do que está cantando. Vai assim, todo mundo está cantando e você canta junto com todo mundo. Você nem percebe o que está cantando, porque você está falando uma coisa e sua mente está em outro lugar completamente diferente. É mais ou menos isso. Você canta de forma mecânica. Mas o problema aqui desses irmãos é que eles não somente cantavam de forma mecânica, eles pregavam de forma mecânica. Eles aprenderam a dar aula na escola dominical de forma mecânica. E eles vão desenvolvendo todas as atividades de forma mecânica. É apenas um mecanismo religioso que está ali movendo e movimentando as atitudes dele. Eles estão fazendo o que aprenderam a fazer. E somente por isso. Você está fazendo porque os outros fizeram antes de você. Você está fazendo sem nem ter uma visão crítica do que está fazendo. Às vezes nem precisa mais fazer o que você faz. Mas você está fazendo e vivendo nessa vida, nesse mecanismo religioso que está movendo você e não tem experiência com Deus.
E a gente precisa tomar cuidado com essa piedade que é fruto dessa experiência mecanizada da fé. Porque senão você vai trabalhar muito na obra e desfrutar pouco de Deus. Você vai trabalhar muito para desenvolver as coisas do reino de Deus, mas não vai crescer espiritualmente como deveria. Não vai desenvolver experiência com Deus como deveria. Então, essa é um dos desafios que nós temos. Quando a piedade se torna mecânica. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tornou-se mecânico. Você está fazendo isso por fazer. E não porque você quer ter uma experiência com Deus. E não porque é fruto dessa experiência que você desenvolve com Deus. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. A fidelidade expressada por obras, mas seu amor por Cristo se esfriou. O culto a Deus é uma rotina destituída de paixão. E isso vai matando a nossa fé e a nossa experiência com Deus. Como a piedade pode destruir a espiritualidade? Primeiro, quando a piedade se torna mecânica. Segundo, quando a piedade promove legalismo. Os fariseus da época de Jesus eram legalistas. E aí é interessante, porque eles estão ali olhando se Jesus ia curar no sábado, para ter do que acusar ele, para poder matá-lo. Então eles estavam esperando Jesus quebrar o sábado para curar uma pessoa, e em nome do sábado eles iam quebrar um outro mandamento, que é não matarás. E aí o que você tem então é justamente esse legalismo, dando uma volta na lei para poder não praticar a lei. E às vezes a gente se torna assim. E eu me lembro de uma época que eu comecei a estudar sobre legalismo, e eu descobri que eu era muito legalista. Aquele pastor assim que gosta de disciplinar, né? Que gosta que todo mundo ande de um jeito e aí fica controlando. E eu me descobri em uma frase que me falou ao coração: mata o fiel em nome da fé. É isso que o legalista faz. E isso me falou ao coração. Eu comecei a estudar sobre legalismo, pregar na igreja sobre legalismo e procurar me afastar desse comportamento legalista. Porque o comportamento legalista é o comportamento dos fariseus. É o comportamento do indivíduo, por exemplo, que ele tem as suas falhas, mas ninguém pode falhar em volta dele. Não há uma tolerância, uma piedade, uma misericórdia com quem tropeça. E todos nós tropeçamos. E às vezes Deus deixa a gente tropeçar justamente para que a gente entenda como é que alguém que tropeça passa com relação à vergonha, com relação a ter que levantar-se, com relação a ter que restaurar-se. Então todos nós tropeçamos. E nós precisamos entender que andando no meio de pecadores, nós precisamos fugir do legalismo. A piedade promove o legalismo quando a obediência às regras se torna mais importante que o relacionamento com Deus. E aí nós criamos as regrinhas. Me lembro de um pastor que falou, ele disse que um presbítero chegou para ele e disse assim: o senhor tem que olhar se as mulheres estão usando a saia do tamanho certo. Ele disse: você quer que eu fique o quê? Medindo a saia da mulher que entra na porta da igreja? Para ver se está daquele tamanho? Eu disse: não, meu filho, você arruma outra coisa para fazer, porque isso aí eu não vou fazer não. É o legalismo. Faz a regra, então a mulher tem que vestir saia, tem que ser saia cobrindo até não sei aonde, homem não pode vestir short de jeito nenhum, nem em casa. E aí o que você vai vendo então é o legalismo tomando conta e oprimindo pessoas. E as pessoas vão chegando e vão sendo influenciadas por esses legalistas, e elas vão adoecendo também. E aí então o que a gente encontra é essa piedade promovendo legalismo, através dessa obediência às regras que se tornam mais importantes do que o relacionamento com Deus. A piedade promove também legalismo quando a fé é reduzida a um sistema de méritos e julgamentos. E aí você vai criando um sistema de méritos e julgamentos dentro da igreja, e pessoas vão sendo colocadas de lado por causa dos valores que elas têm, e outras vão sendo exaltadas. Você vai criando as panelas adoecidas, gente cheia de orgulho e vaidade dentro do ambiente religioso, e vai adoecendo a vida da igreja. E é assim que a piedade vai tornando a igreja então aperfeiçoada no legalismo. Mateus 23, versículo 23, o Senhor Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dai o dízimo
da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vocês se tornaram piedosos, porque vocês praticam isso, isso e isso. Mas vocês estão negligenciando a espiritualidade, porque vocês estão deixando os preceitos da fé de lado. Devias fazer aquelas coisas sem omitir essas, porque é esse o ponto de equilíbrio que a gente vai encontrando para a nossa vida. Como a piedade pode destruir a espiritualidade? Quando a piedade se torna mecânica, quando a piedade promove o legalismo, quando a piedade promove orgulho espiritual. Eu sou a pessoa melhor daquela igreja, eu faço tudo naquela igreja. Eu já dei um estudo aqui sobre orgulho há muito tempo atrás. E o orgulho é o sentimento de que se é melhor. E toda vez que você se acha melhor, ou porque você ora muito, ou porque você lê a Bíblia, porque você já leu a Bíblia muitas vezes, ou porque você vai direitinho para os cultos, você é melhor, porque você é uma pessoa melhor, você é um marido melhor que existe na congregação ou na igreja. Você é a referência. Toda vez que você se vê assim, o orgulho está tomando conta de você. E aí a vaidade vai se manifestando. E outras manifestações do orgulho vão operando na sua vida e no seu coração. E aí o que nós encontramos então é justamente a piedade tornando você perverso diante de Deus, tornando você ímpio e orgulhoso espiritualmente falando. E a gente precisa tomar cuidado com ela. O orgulho espiritual se manifesta quando somos diligentes nas obras e negligentes em ouvir o Espírito. Porque você vai fazendo coisas, o Espírito vai falando, não é assim. Aí você se orgulha e conta vantagem, e o Espírito fala com você, você não foi chamado para fazer isso. Aí você vai se engrandecendo e o Espírito vai dizendo para você, olha, e você vai sentindo aquele sentimento de culpa quando você vai fazendo. Pelo menos as primeiras vezes que você faz. O Espírito está falando com você. E aí você vem para um culto como esse e o Espírito está falando com você. Mas você vai resistindo, porque o orgulho não deixa você reconhecer que você está errado. O orgulho não deixa você reconhecer que você precisa desenvolver outro tipo de espiritualidade, porque essa aí já está deixada de lado. Porque você precisa crescer espiritualmente e passar para outras fases de crescimento espiritual e você está resistindo. Porque o orgulho não deixa você reconhecer. Mas você precisa reconhecer. Porque é assim que você começa a mudar e você começa a melhorar. É quando você tem a capacidade de ver o seu nível espiritual e perceber os adoecimentos na sua espiritualidade. Mas esses irmãos aqui, eles se achavam muito bons. E aí não percebiam que já estavam desviados da presença de Deus. O orgulho espiritual se manifesta quando acreditamos que somos superiores pelas obras que conseguimos praticar. Nós somos superiores. Nós somos os melhores do lugar. Uma congregação, uma igreja como essa, que está crescendo, desenvolvendo, num campo extremamente difícil da igreja crescer. É um perigo grande de alguém começar a se ver como a pessoa que faz parte da melhor igreja. E quando você começa a se ver assim, você já está começando a cair espiritualmente. Porque o orgulho está tomando conta de você. Porque é a misericórdia de Deus que dá crescimento, quem faz você crescer, quem abençoa a sua vida, e você precisa se focar nisso, naquilo que Deus faz por você. O orgulho espiritual se manifesta quando nos sentimos autossuficientes em relação a Deus ou aos irmãos. Você para de orar, de buscar a intervenção de Deus. Aí Deus deixa você passar um período de muita dificuldade, para que você comece a ver que você não tem o controle das coisas e que você precisa do auxílio e da intervenção de Deus na sua vida. E é assim que a gente vai crescendo espiritualmente, mas são esses os desafios que a piedade, ou melhor, são esses os danos e o adoecimento que a piedade pode trazer para a nossa vida de espiritualidade. Quando a piedade pode destruir a espiritualidade? Quando a piedade substitui a intimidade com Deus. Você, quando é novo convertido, você não sabe fazer nada quase. Então você não sabe pregar. Ninguém vai botar você para dirigir uma escola dominical ou fazer alguns trabalhos, a não ser que seja para você auxiliar. Você está na fase de aprendizado.
Então você não se dedica muito a isso, mas você se dedica muito a uma coisa. Você vai e ouve um pregador falando assim: ore 30 minutos por dia que Deus vai abençoar a sua vida. Aí você começa. Pelo menos foi assim comigo. 30 minutos. Fiz uma lista de todos os meus amigos do handebol. E aí então comecei a orar por eles. Acabei em 5 minutos. Ainda faltava 25. E aí ficava ali de joelho, arrumando assunto para conversar com Deus. Aí então consegui. Aí um dia alguém falou sobre jejum. Aí eu li esse livro. Comecei o primeiro jejum. E aí fiz o jejum. Depois comecei a ter o hábito de jejuar. E aí foi. Você vai aprendendo a fazer essas coisas. Mas quando você não está voltado para desenvolver obras na igreja, você tem mais tempo para buscar Deus, para orar, para participar de vigílias, para buscar o Senhor, para buscar experiência com Deus. E é isso que a gente observa nesse aspecto aqui, quando a piedade substitui a intimidade com Deus. E aí a gente vai crescendo espiritualmente, vai se enchendo de obrigações, e você vai deixando a oração para depois, né? Alguns que eu tenho alguns amigos que antes de casar buscavam muito, depois que começaram a casar e tiveram que começar a arrumar emprego. Aí quando chega em casa, aí tem que cuidar de filho, tem que fazer não sei o quê, e arruma um bocado de coisa para fazer. E aí você muda a sua rotina de uma forma que você não consegue mais ter tempo de oração. Mas você precisa ter tempo de oração, você precisa ter tempo de leitura da Bíblia, e você precisa desenvolver a sua espiritualidade de uma forma sadia. Então, às vezes, as atividades que a gente desenvolve na igreja vão substituindo a nossa busca por experiência com Deus. E quando isso acontece, a nossa piedade vai substituindo, então, a nossa intimidade com Deus e vai nos adoecendo. Quinta coisa que nós aprendemos sobre isso: como a piedade pode destruir a nossa espiritualidade. Quando a piedade oculta o pecado não tratado. Como é que isso funciona, pastor? É simples. Você tem uma vida torta, se sente culpado por isso, e ao invés de pedir perdão a Deus e consertar, você vai fazendo obras. E aí você vai fazendo obras. A gente nega Jesus e depois a gente quer mostrar a nossa força, o nosso trabalho. E a gente vai então tentando camuflar a nossa falta de espiritualidade com obras. E a gente vai substituindo. E Jesus está só esperando o dia que você vai se consertar. Porque é só isso que Ele quer, para que você possa ir para outras fases de crescimento espiritual. Então pare de usar as obras como forma de esconder a sua falta de compromisso com Deus. Porque você enche os olhos dos homens, mas Jesus conhece as tuas obras. As tuas obras não são escondidas para Ele. Então você precisa abrir o seu coração, abrir a sua alma, conversar com Ele sobre esses pecados que você tem cometido. E precisa consertar-se diante dEle. Porque Ele conhece as tuas obras. E eu vou dizer mais: as pessoas que estão em volta de você também veem o que você faz. Os sinais da falta de espiritualidade são vistos, são percebidos. Quando você não tem compromisso com Deus, quando você não tem aquela vontade de ter experiência com Deus, as pessoas vão notando a perda da sua espiritualidade. Então está na hora de você mudar o seu comportamento. Porque a piedade, muitas vezes, é usada como forma de camuflar essa espiritualidade, essa falta de espiritualidade. A piedade externa pode ser usada como uma máscara para encobrir pecados internos. A piedade corrói a espiritualidade quando impede o arrependimento e a restauração. Porque você vai se enganando com obras sem que você faça a coisa certa para resolver, que é confessar e abandonar o pecado. Eu olho para essa igreja. Os irmãos imaginam que qualquer um de nós iria ter coragem de, olhando todas essas características que a gente vê nessa igreja, a gente ia ter coragem de chegar lá e dizer assim: vocês não amam Jesus, não. Vocês não têm nem um pico de compromisso com Jesus. Alguém ia ter coragem de falar isso? Suportam perseguição do meu nome. Tem zelo pela palavra. Gente comprometida com a obra. Gente que ali, o que descreve é labor. Não é um trabalho assim esporádico, não, é um trabalho constante e cansativo. Você olha para uma pessoa assim, você imagina que essa pessoa está distante de Jesus? Jesus conhece as nossas obras. E Ele olha e Ele diz: essa daí está distante de mim. Não tem sede
da presença dele. Não busca. Pois bem, conectando-se ao primeiro amor, o equilíbrio entre piedade e espiritualidade. Nós já vimos qual a diferença entre piedade e espiritualidade, como a piedade pode destruir a espiritualidade. Agora, por último, eu queria que nós pensássemos o seguinte: como encontrar o ponto de equilíbrio entre piedade e espiritualidade? O ponto de equilíbrio entre as duas coisas. Primeiro, entenda a relação entre a piedade e a espiritualidade. Foi o que nós fizemos logo no início. Nós precisamos entender que fazer obras em nome de Deus não significa buscar a Deus. A gente precisa entender essa relação. É assim que funciona. Você é alguém espiritual, e porque você é alguém espiritual que busca a Deus, você faz a obra de Deus. A obra que você faz precisa ser uma consequência da sua espiritualidade, uma consequência da sua vida com Jesus, uma consequência da sua vida de oração, uma consequência da sua experiência com Jesus. Quando a sua obra não é consequência, talvez é consequência do que você aprendeu na igreja, do que você aprendeu com as pessoas. Alguém chegou e disse assim: você é crente agora aqui, então agora você tem que fazer essas atividades aqui, e botou você para fazer um bocado de coisa, e você faz com compromisso com a instituição religiosa, não por causa da sua experiência com Jesus. Você não se sente chamado por Jesus para desenvolver certas coisas. Então, não é fruto, o que você desenvolve não é fruto da sua espiritualidade, daquilo que você experimentou de Cristo. Logo, a gente precisa chegar ao equilíbrio nesse sentido. Piedade sem espiritualidade é ativismo vazio. Espiritualidade sem piedade é um amor sem ação. Porque aqui nós estamos vendo gente que tinha piedade e não tinha espiritualidade. Agora a gente pergunta: e se a pessoa tivesse o contrário? Se ela tivesse espiritualidade, mas não tivesse piedade? Aí você encontra, por exemplo, isso em toda igreja. Você encontra gente assim: busca de espiritualidade, sem trabalho, sem envolvimento na igreja, e aí a gente vai só assistindo os demais irmãos trabalhando. E esse é o outro lado da falta de equilíbrio. E a gente precisa ter o equilíbrio. Você precisa trabalhar na igreja, descobrir qual é o seu chamado e se envolver na atividade que você foi chamado por Deus para fazer. E você precisa também ter vida de oração, viver uma vida diante de Deus com integridade, buscando a Deus. A motivação do seu serviço precisa ser a sua experiência com Deus. É por isso que você vem para o culto. Você não veio para o culto para ver os amigos. Você veio para o culto para buscar a presença de Deus. Aí você chega em casa e você vai orar. E você não vai orar para depois contar vantagem com os amigos e dizer o tanto que você ora. Você vai orar porque você tem sede de Deus. Você vai ler a tua palavra, não é para depois sair contando vantagem de quantos capítulos da Bíblia você consegue ler, de que você leu a Bíblia toda do ano. Você vai ler a Bíblia porque você tem sede de Deus e você quer aprender como é que você pode agradar a Deus. Você quer aprender como o poder de Deus funciona, como Deus se manifesta em nossas vidas. Você quer aprender sobre Deus, e aí você lê a Bíblia, buscando experiência com Deus. E é assim que a gente vai chegando no ponto de equilíbrio. Você tem de desenvolver piedade, encontrando o seu ministério na igreja que você está, e você também tem de desenvolver espiritualidade. E é assim que a gente desenvolve a nossa vida. Eu queria só citar mais algumas coisas aqui. Como encontrar o ponto de equilíbrio entre piedade e espiritualidade? Entenda a relação entre piedade e espiritualidade. Priorize a intimidade com Deus. Terceira coisa, examine regularmente suas motivações. George Miller, quando ele ia pedir a Deus alguma coisa, ele fazia o seguinte: ele fazia um exame e colocava várias perguntas antes de fazer o pedido a Deus. Porque as perguntas teriam que... o pedido só seria feito se fosse para a glória de Deus, se fosse para edificação dos irmãos. Ele ia fazer perguntas que pudessem dar a ele a percepção de qual era a vontade de Deus e não a vontade dele. Ele não queria impor a vontade dele a Deus, e por isso ele trabalhava dessa forma. Se a gente não examina as nossas motivações, a gente pode fazer o que os fariseus faziam. Eles davam oferta e saíam contando vantagem, porque eles queriam aparecer. Aí Jesus disse: quando você der uma oferta, cuidado para a mão direita não saber o que a esquerda deu.
Qual é o propósito? Que a sua oferta não seja motivo de ostentação. Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Qual é a motivação? Porque os fariseus, quando oravam e jejuavam, ficavam com a cara desfigurada e iam para o meio das praças, para todo mundo ver que eles estavam orando e ver que eles eram pessoas espirituais. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque Deus olha a nossa motivação e a gente precisa cuidar dela para desenvolver uma espiritualidade sadia. Quinta coisa que nós aprendemos: pratique boas obras com dependência do Espírito. É o Espírito Santo quem tem que coordenar a sua vida, e é Ele quem vai dizer o que você faz e o que você não faz no decorrer da sua vida. Até para ajudar, você precisa perguntar: Senhor, o Senhor quer que eu ajude? Está na hora. Quando for, o Senhor me mostra, e aí você vai fazer na hora. É o que aconteceu comigo também uma vez. Estou lá em casa orando e senti no coração: vá na igreja Assembleia de Deus e dê R$50 ao pastor. Isso foi em 2002. Dê R$50 ao pastor para ele fazer a feira. Aí eu fui lá, sentei no sofá, o pastor conversando, e aí eu disse: eu não gosto de dar oferta desse jeito. Falei assim com ele: eu não gosto de dar oferta desse jeito, mas eu estava orando e Deus disse para mim vir aqui e me dar R$50. O senhor está precisando de dinheiro? O homem desabou no choro. Ele disse: hoje eu fui atrás do pastor presidente, conversei com ele, dizendo que eu não tinha um centavo para fazer a feira. E ele me disse: vai que Deus vai providenciar. Deu um tapinha nas costas e mandou o menino embora. E ele foi. E quando ele chegou em casa, logo eu cheguei atrás. Deus providenciou a feira dele naquela semana. Então, às vezes, Deus faz isso. Vai mostrando para você, e você vai desenvolvendo experiência com Ele. À medida que você vai cedendo ao que Ele direciona na sua vida. Então, aprenda a desenvolver experiência com Deus, obedecendo a Ele e ouvindo o direcionamento do Espírito Santo. Porque até para fazer boas obras, você precisa de direção de Deus para fazer. Porque algumas vezes Ele não quer que você faça certas coisas e você precisa ouvi-lo para que você faça tudo como forma de demonstrar a sua obediência e o seu desejo de desenvolver relacionamento com Ele. Cultivar gratidão e adoração. Você está buscando a Deus e quer desenvolver a sua espiritualidade. Você precisa desenvolver um coração grato. Porque às vezes a gente só tem um coração grato quando a gente está recebendo bênçãos. E aí você passa por algumas dificuldades e fica agindo como se Deus estivesse te abandonando. Deus não lhe abandonou, você está apenas passando por uma fase que Ele quer ensinar algumas lições para você. Então abra o seu coração e desenvolva um coração grato. Uma capacidade de poder glorificar e engrandecer a Deus, mesmo no meio das tribulações. Não deixe que a sua fé seja uma expressão apenas da manifestação de gratidão apenas quando você recebe coisas e quando a sua vida está boa, está satisfatória para você. Porque isso não é viver por fé. Isso é viver pelo que se vê, pelo que se experimenta. E nós precisamos viver por fé. E a fé diz que nós precisamos confiar em Deus, independente da circunstância. E Ele está no controle das nossas vidas. A gente está fazendo alguns estudos lá na nossa igreja sobre as fases de tratamento de Deus na vida de Davi. Estudamos a vida de José também. José está dentro de casa e ele sai de casa, entregue, vendido como escravo, vai para a casa do Potifar. Quando aprende tudo que precisa aprender ali, Deus manda ele para a cadeia. E ele vai para a cadeia dos presos de Faraó, dos políticos. E ali ele aprende política. Depois ele vai para Faraó preparado. E na primeira oportunidade que tem, dá uma opinião. O Faraó disse: esse aqui é o homem que a gente precisa. Um homem preparado. Mas ele passou por inúmeras fases. E ele não ficou amargurado com Deus pelas dificuldades que ele passou. E nenhum de nós aqui passou nem um pouco das dificuldades que José passou, vivendo como escravo. Então nós não temos nenhuma desculpa para sermos crentes amargurados, que não glorificam a Deus, que não tem um coração grato diante de Deus. Deus tem derramado bênçãos sobre a sua vida. A salvação que Ele lhe deu é a coisa mais importante que você tem. Então você precisa ter um coração grato. Desenvolva um coração grato para que você viva na presença de Deus, porque do contrário você vai ser aquele crente,
A bateria acabou. É um aviso que eu também já preguei muito, né? Senão você vai ser aquele crente amargurado, que faz tudo na igreja, mas que não tem prazer em nada do que faz. A gente precisa desenvolver a nossa espiritualidade por isso. Então, que Deus nos abençoe, derrame graça sobre as nossas vidas, e que essa percepção, a percepção de que nós precisamos desenvolver as duas coisas, piedade e espiritualidade, entre no nosso coração e faça de nós pessoas que criem projetos de espiritualidade. Você começa com 1 hora de oração, para quem já tem um pouco, quem não tem, meia hora de oração pelo menos. Na Coreia, os pastores lá oram pelo menos 3 horas por dia. A igreja de Poyanshu, a recomendação dos pastores é 3 horas por dia. Poyanshu orava 5. Uma igreja com 700 mil membros. O que a gente observa é que quando nós começamos a orar mais, a gente começa a ter experiências com manifestações de poder de Deus de uma forma diferenciada. Aí nós queremos ver os milagres de Deus acontecendo em nossas vidas, mas nós não temos vida de oração. Nós não expressamos que temos sede de Deus, mas queremos os privilégios e as bênçãos que aqueles que têm sede experimentaram. Então está na hora da gente mudar um pouco a nossa vida. E você que já tem vida de oração, que já busca Deus, que tem sua vida de meditação da palavra, comece a se preparar para fazer outras coisas na igreja. Não fique só assistindo as pessoas trabalhando. Às vezes é extremamente opressor. A gente vê 10% da igreja trabalhando e 90% da igreja só assistindo. Vai para o culto, aí fala assim, vou lá assistir o culto. Porque vai assistir mesmo, você não participa de nada. Você está fazendo parte da igreja, então está na hora de você se envolver com alguma coisa. Pode começar com coisas mais simples e depois você vai para coisas mais complexas, mas você precisa fazer alguma coisa para ajudar os irmãos a desenvolver os trabalhos. Tem culto de oração durante a semana, venha para o culto de oração, porque você participa do culto de oração, você recebe a oração de outras pessoas, você aprende a orar, você desenvolve hábitos, e às vezes a pessoa que vai dirigir o culto de oração chega na igreja e vê um pico de gente. Aí você prepara um sermão, prepara um estudo, prepara um momento ali, não tem quase ninguém na igreja. Não pode um negócio desse. Culto de doutrina foi feito para você aprender mais. Então venha, prepare suas perguntas, venha dar uma apertada nos pregadores aqui, quem está dando estudo, faça pergunta, tire suas dúvidas, cresça espiritualmente. Você precisa desenvolver. Então está na hora de você procurar desenvolver novos hábitos, para que a glória de Deus possa ser vista na sua vida, para que você possa florescer no ambiente que você está, para que você possa crescer e ser uma bênção por onde você passar. Que Deus nos abençoe e que esse primeiro amor possa ser revitalizado em sua vida. E se você já está no primeiro amor, mas não faz nada na igreja, então que essa parte da sua vida seja revitalizada e Deus derrame graça e poder sobre a sua vida.